senhor queria colocar alguma coisa, doutor Hernandes? Marília, é interessante que cada pessoa tem um perfil diferente, a gente pode chamar de competência, né? Então, a gente encontra dentro da carreira pessoas que têm um nível de empreendedorismo bastante elevado. Normalmente essas pessoas vão se encaminhar para abrir seu próprio escritório e vão seguir assim. Existem pessoas que são mais tímidas, elas gostam de estudar, são mais introspectivas. Então, essas pessoas provavelmente ou seguem as carreiras públicas ou acabam se engajando em escritórios de advocacia, mas não com aquele perfil de empreendedor. Então, o que acontece? Esses dois perfis, as faculdades, elas não trabalham de forma alguma. Se a gente pegar das grades curriculares das universidades que tratam do assunto aqui na região, a gente vai ver que não há uma preparação para advocacia, não há uma preparação para gestão de tempo e de pessoas. E todos nós temos que nos envolver com pessoas, mesmo seguindo carreiras públicas. Um juiz, por exemplo, que vai cuidar, que vai ser nomeado numa comarca pequena, ele vai demitir, ele vai contratar, ele vai fazer um processo de contratação e assim por diante. Mas ele vai lidar com o cartório, ele vai lidar com oficiais de justiça, ele precisa saber lidar com isso, ele vai lidar com o orçamento, ele vai ter gastos. E da mesma forma o advogado ele precisa contratar pessoas, ele precisa montar uma estrutura que o atenda, que preste contas e despesas para os clientes, que receba, que pague tributos e tudo mais. Então ele necessita dessas informações e as faculdades elas só passam para os alunos o que a gente chama de dogmática jurídica, que é o ensino da legislação, das leis que estão em vigor, das técnicas de interpretação e assim por diante. Mas esses elementos a gente não recebe, tanto os advogados, juízes, promotores, ninguém recebe. Até uma crítica que a gente coloca a todo o sistema, porque seria interessante que houvesse esse tipo de preocupação na hora da formação. E normalmente hoje as pessoas começam a trabalhar um pouco mais tarde, né? As pessoas que têm a chance de fazer uma universidade, elas vão ter o primeiro emprego às vezes no estágio. Né, não é como no meu tempo, que começava a se trabalhar muito mais cedo. Então, a necessidade de verificar como o estudo funciona, de passar informações, porque tudo tem uma certa dificuldade, mas a gente sabendo como fazer, onde estão os gargalos, os pontos que atrapalham, a gente consegue ver que fica mais fácil. Então, a ideia é passar essas informações a partir de experiências que a gente percebe que é possível, até os advogados que possam contribuir dessa maneira, né, advogados mais experientes, que tenham uma vivência, que possam passar como fazer esse procedimento, como é que eu monto um escritório, como é que eu começo, isso pode ser interessante, como que eu faço uma gestão financeira, isso pode auxiliar bastante, né? Então, é nesse sentido, a comissão ela busca trazer informações para que a pessoa possa exercer a advocacia. Então, os colegas podem aguardar aí nessa comissão, entre as orientações financeiras e de gestão de tempo, também uma orientação com relação à pessoa, né? Qual é o seu objetivo, a sua característica? O candidato, vamos pensar assim, a pessoa que está começando a carreira, ela tem que se definir de alguma maneira de como trabalhar. Porque se ela tiver um perfil, por exemplo, de uma pessoa que é mais ligada a um serviço mecânico, interno, por exemplo, ela vai fazer um serviço num escritório de grande porte que faz advocacia de massa. Então ela consegue montar petições com mais agilidade, ela consegue despachar o trabalho dela de uma forma mais rápida. Existem advogados que vão ter vão ser mais artísticos, eles vão ter um trabalho mais pessoais, uns trabalhos assim mais específicos. Então essas pessoas vão ter que se encaminhar para uma advocacia que atenda ao perfil, porque senão ele vai acabar, aquele profissional ele acaba se anulando, porque ele não se encaixando naquilo que é o perfil dele, ele acaba não conseguindo se desenvolver. Se desmotivando, né? Inclusive, exatamente, muitas vezes encerrando a carreira por conta disso. Exatamente. Doutor José Roberto Reis, qual é o principal objetivo, então, dessa comissão, falando nesse contexto? O principal objetivo é ser uma comissão que convirja conhecimentos da área ligada à gestão. E quando a gente fala em gestão, a gente fala em gestão de pessoas, financeira, tecnologia, enfim, ser um agregador dessas informações, um disseminador, um multiplicador desses conhecimentos entre os advogados e ser um facilitador de relacionamentos. Ok, doutor. Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos a seguir com esse assunto interessantíssimo, a advocacia. Até lá.
Voltamos a apresentar o programa OAB na TV 12ª Subseção, com os nossos convidados, Dr. José Roberto Reis da Silva e Dr. José Rubens Hernandes, que são coordenadores da Comissão de Gestão de Escritórios e Departamentos Jurídicos. Dr. José Roberto, antes do intervalo estávamos abordando uma questão interessante e eu gostaria que o senhor voltasse nela e dissesse para a gente quais são os principais objetivos dessa comissão. O principal objetivo é despertar no advogado o interesse por assuntos ligados à gestão, ser uma comissão que facilite relacionamentos entre as pessoas que estão ligadas a atividades de gestão, para que agreguem e compartilhem conhecimentos, experiências, se relacionando entre os advogados e com as outras comissões, como a do Jovem Advogado, a Comissão de Tecnologia, enfim. Ser um multiplicador do conhecimento e da informação no que se refere à gestão de escritórios e departamentos jurídicos. O que é interessante a gente observar é que não há uma comissão que seja estanque, né? Então, toda hora que a gente vai fazer alguma coisa, a gente se esbarra em alguma necessidade de alguma outra comissão. Isso é muito interessante porque torna uma participação de todos. Então, não fica um trabalho isolado. Então, a gente vê, por exemplo, hoje a questão da tecnologia da informação. Com essa implantação maciça que está acontecendo de processo eletrônico, a gente precisa utilizar aí a comissão de tecnologia da informação. Então, como é que nós vamos fazer com o processo eletrônico, trabalhar com isso e tal? E nisso, por exemplo, os mais velhos vão conseguir obter mais dicas, mais experiências dos mais jovens, porque as pessoas que estão um pouco mais avançadas na idade têm uma certa dificuldade de tratar desses assuntos, de se atualizar em termos de tecnologia. Então, há uma simbiose, uma tendência que isso facilite. Então, por exemplo, a Comissão do Jovem Advogado, eles estão sedentos por encontrar uma ocupação. Eu já falo do meu lado aqui com um pouco mais de experiência, que eu tenho muita vontade de continuar me atualizando dentro do contexto de experiência de tecnologia. Então, eu acho que nesse aspecto vai ser uma troca muito, muito produtiva. Então, a gente vai tratar de uma certa forma de todos os aspectos que envolvem a gestão da carreira. Então, desde o começo, durante, até a pessoa pensar, se ela chegar a esse ponto, tentar se aposentar, que a advocacia parece que as pessoas gostam tanto de exercer a profissão que vão exercendo até o final da vida, né? Então, a gente vê poucos advogados que se dão aí ao luxo aí de se aposentar. Então, a gente pode contribuir com isso, né? Trazer tanto a experiência dos que já a têm, quanto trazer a inovação dos que podem contribuir com isso. A integração é muito importante para o exercício da advocacia, para unir experiências dos mais velhos e dos mais jovens, como o senhor estava abordando. Nesse contexto, doutor Hernandes, haverá projetos voltados para o encontro e a integração dos advogados e comissões? Sim, sem dúvida. Nós até temos já um plano de ação para poder nos encontrarmos com os coordenadores das comissões que estão mais próximas desses assuntos que a gente está tratando, a Comissão do Jovem Advogado, principalmente, que a gente vê que é necessária nosso contato com eles, até para que a gente possa tanto convidá-los a participar dos eventos que a gente gostaria de realizar, quanto que possamos também participar dos eventos deles e, quem sabe, realizarmos eventos conjuntos, que congreguem interesses comuns. Mas a comissão ela é aberta, ela é uma comissão que ela vai buscar aí receber todo tipo de auxílio. Eu acho que é em prol da classe que a gente vai estar trabalhando.
Aliás, quem tiver interesse em participar da comissão pode encaminhar currículo, a gente vai submeter à coordenadoria das comissões, esses currículos, eles vão definir se admitem ou não, mas todo o auxílio, né, efetivo de quem tenha alguma coisa para contribuir efetivamente vai ser muito importante. Isso nos auxiliará bastante. Dr. José Roberto